Opa, começando aqui mais um Empreende Show, esse podcast que tem como objetivo reunir a comunidade empresarial aqui de Osasco, de toda a nossa região, para trazer histórias inspiradoras e informações importantes para a sua trajetória empreendedora. Paulo, e o nosso podcast tem a participação especial hoje do Sebrae, né? Do Sebrae e a falta do Rafael, né? Tá, bem registrado. Bem registrado. Todo dia a gente vai falar que o Rafael Werneck, nosso parceiro aqui de bancada, está fazendo falta. Mas alegria, o Sebrae está junto conosco e a Associação Comercial, sindicato, Sincomércio. Exatamente. É uma comunidade empresarial se formando que nós temos muita alegria de estar, de alguma maneira, impulsionando, né, Denis? É muito legal. Inclusive, aproveitar e já convidar para as pessoas se inscreverem no nosso canal, Empreende Show, lá no YouTube. Vai lá, você vai ver, tem algumas pautas interessantíssimas do Sebrae, do Senac, enfim, tem vários instrumentos para as pessoas evoluírem. Então, uma alegria estar aqui para aprender. É o Luiz, né, que vai dar aula para nós, né? Luiz, professor. Mas já tem uma experiência vasta. Isso aí, Luiz Jarcem, da Raive Gestão Empresarial, que é tão importante quanto vender, né? É também cuidar das questões tributárias, da parte contábil, para que a empresa esteja bem saudável. E para isso, a gente também vai contar com a co-apresentação da Viviane Exugayer. Falei certo, Viviane? Certíssimo. Que bom, maravilha. Ela que é advogada, pedagoga, consultora especialista na área jurídica de gestão empresarial e gestão de pessoas pelo Sebrae Unidade Osasco, né? Bem-vinda, Vivi. Muito Pode chamar de obrigada. Vivi? Com certeza, então tá bom, com bacana. certeza. Muito obrigada pela oportunidade. Ainda bem que você falou o nome dela primeiro, eu não preciso repetir, eu chamo só de Vivi. Fica mais fácil. Tá todo mundo nessa aqui agora. Estamos nessa. Boa, legal. Luiz, cara, bem-vindo, meu. Que bom que você está aqui com a gente. Cara, primeiramente um prazer estar com vocês aqui, Denis, Paulo. É uma inspiração, né? Poder estar com vocês que estão na linha de frente nesses projetos, como vocês falaram, de estar fomentando essa parte do empreendedorismo, que a gente sabe que devemos sempre nos unir, né? Então, essa união que vocês estão trazendo aqui do Sebrae, dos comércios, dos sindicatos, é importante para a gente sempre fomentar essa parte educacional, e eu acho que a gente está aqui para poder também contribuir com isso, com os nossos conhecimentos, e poder alcançar o máximo de pessoas, porque a gente vê que o país é um país de empreendedores, né? Sim. Então, a gente tem essa veia empreendedora, só que falta, às vezes, um pouco mais de técnica. E aí, com esses conhecimentos que a gente tem, a gente traz isso e cada vez mais o nosso país vai crescendo aí com empreendedores mais qualificados, né? Eu acho que o nosso papel é esse. Com certeza. Falou muito bem, descreveu muito bem a comunidade empresarial e a nossa proposta aqui. Muito Exato, legal. exatamente. Sem dúvida. E olha, e você vê que você retratou, até você fez um recorte, eu acho interessante, porque se nós saímos com mais celeridade da pandemia, muito é por conta do brasileiro ser mesmo empreendedor. Exato, não é? exatamente. Não deu, perdeu o emprego, não dava para sair de casa, muita gente foi fazer salgadinho, muita gente foi vender coisas, muita gente entrou na internet. Então, é legal estar fomentando o empreendedorismo entre nós. Exatamente. Né? E a gente vê essa questão dos pequenos negócios crescendo e aí vai estruturando. Eu estava falando um pouco antes sobre isso, até nessa questão de o cara começa ali pequenininho e aí ele começa a ir atrás dos conhecimentos, porque a gente às vezes está ali sendo empregado numa empresa e a gente é técnico em algo. Né? Quando a gente vira empreendedor, a gente começa a ter que ser generalista e tem que olhar para a parte tributária, para a parte fiscal, para a parte de pessoas, para a parte de ser cada vez mais técnico no que a gente se declarou a fazer, né? E aí o papel de vocês é isso, como você falou, tem vários conteúdos heterogêneos de várias áreas e para a gente poder alcançar e os empresários ali poderem se qualificar nessas áreas, né? Perfeito. Ô Luiz, agora antes da gente entrar no assunto técnico efetivamente, fala um pouquinho da história, de onde veio o pai do Arthur, como é que começou, nessa. Vamos lá. Legal. Eu vim da região do ABC, nasci em São Bernardo, mas cresci na região de Diadema. Legal. Hoje eu sempre busquei muito trabalhar desde muito cedo, muito novo.
E a educação foi algo que entrou na minha vida muito cedo. O primeiro emprego que eu tive CLT foi numa escola chamada Alnet, que tinha lá na nossa região. Não sei se tinha aqui também, mas era uma escola de cursos profissionalizante. Legal. E aí eu trabalhava ali na área de educação para ensinar a mexer no Windows, o Word, Excel. Sim. Então, desde pequeno, desde muito novo ali, com 16 para 17 anos, eu já comecei a trabalhar com isso formalmente. Né? Depois disso, eu fui trabalhar como office boy na FEA, trabalhar dentro da USP lá. Bacana. E aí lá, cara, foi assim onde que eu tive o maior apreço pela educação. Até então eu estava fazendo faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. Tá. E aí eu fazia parte de programação e tudo mais, trabalhei com um professor lá na área de programação também, só que foi lá onde que eu me despertei e tive conhecimento da área de administração. Sim. E dessa parte de negócios, e ali eu tive conhecimento e tive a oportunidade de estar perto de muitos doutores, muitos mestres da nossa área, economistas, renomados ali da USP, né? E aí eu trabalhei por um tempo ali e depois eu fui para o Itaú. Era um sonho ser bancário, né? Desde moleque, via todo mundo engravatado, bonito, assim. Eu falava, cara, um dia eu quero ser bancário, né? E aí eu entrei nessa onda, trabalhei no Itaú um tempo. E lá que eu comecei a faculdade de contabilidade. Depois de um tempo eu saí ali do Itaú e desde então teve um período ali entre o Itaú e meu primeiro estágio da área contábil, eu trabalhei de motoboy. Tipo, não tinha o que fazer e aquela coisa, igual a gente comentou aqui agora. A gente, para pagar as contas, a gente procura um jeito de fazer, de encontrar. E aí eu trabalhei um tempo de motoboy, tinha moto. Sabia andar de moto, tava sem emprego, falei assim, cara, vou trabalhar de motoboy. Já tá tudo aí. Legal. E foi uma coisa que eu cresci muito pessoalmente naquele trabalho. Porque até uma coisa, eu fui às vezes muito hostilizado e maltratado em alguns trabalhos. E aí isso também me desenvolveu como pessoa para saber que quando eu estivesse naquela posição, eu não tomasse aquelas atitudes. Claro, com eu certeza. Acho que esses trabalhos também nos engrandecem muito como pessoa, né? Claro. E aí, depois disso, eu já entrei num escritório de contabilidade para trabalhar na área tributária. Então, desde então, eu fui trabalhando sempre na área tributária. Depois disso, eu trabalhei na Dicico, que agora virou Sodimac. Eu estava nessa transição lá, inclusive, que o grupo Sodimac veio, um grupo chileno, aí entrou aqui no Brasil para comprar a Dicico, e estava nessa transição. E lá eu já trabalhava no setor tributário, na parte de importação. Então, a gente já estava no comércio naquela época. Tributária numa loja de material de construção não é pouca coisa. Casa, né? Era loucura. Assim, o nível que naquela época a gente já importava cerca de... Era 12, 13 containers por mês que era importado. Era um absurdo, assim. Por exemplo, agora nessa época a gente já estava começando a importar coisas de Natal, tudo para fomentar as lojas. Porque, pensa, era toda uma logística de trazer da China, chegar no CD para depois fomentar todas as lojas. Na época era, se eu não me engano, 68 lojas que tinha. Então era um negócio bem legal. Depois de lá, eu saí e fui para uma empresa chamada Isacetep, que é uma empresa que quase ninguém conhece, mas todo mundo utiliza, estamos utilizando agora, que é a empresa que ela faz a transmissão da energia elétrica e entrega para, no caso agora, a Enel, fornecer para nós, né? Então ela traz lá das usinas, faz toda essa transmissão de energia elétrica. E lá também eu trabalhava no setor tributário. E aí, nessa toda a experiência que eu tive trabalhando dentro do tributário e em empresas grandes, o grande negócio, o meu ascender para a parte empreendedora foi quando eu olhei e falei assim, cara, eu comecei a ter contato com vários empresários pequenos e eu trabalhava em empresas grandes, empresas auditadas, e era uma outra vida que a gente vivia. Todo mundo fazia tudo muito certinho, tudo tinha processo, todo mundo sabia os números da empresa, era uma coisa absurda assim, da realidade. E aí eu olhei uma lacuna e falei assim, cara, o pequeno empresário não tem isso. É verdade. Né? Ele não sabe quanto que ele está recebendo direito, de onde ele está recebendo, ele não sabe quais são os custos, ele não sabe nada, às vezes, do negócio dele. Verdade. E aí, quando eu vim pro escritório, a proposta que eu tive foi o seguinte, eu encontrei um amigo que já tinha um escritório,
E eu falei o seguinte, cara, eu queria trazer clientes para cá para a gente poder trazer gestão empresarial. Perfeito. E aí que foi o grande divisor que eu comecei a empreender na área contábil. Só que desde o início eu nunca fui aquele empresário contábil que focou muito na parte operacional em si, de entregar guia Certo. e tudo mais. Eu sempre olhei mais para a parte de gestão. Né? Aí depois eu fiz MBA, fiz pós e fiz MBA focado em gestão empresarial, uma pós só em gestão empresarial e outra um MBA focado em finanças. Né? Então, um MBA em gestão empresarial com foco em finanças. Perfeito. É pela FIA, que é parceira da FEA USP hoje, Sim. um dos melhores campos para poder estudar na área de gestão. Então, eu comecei, depois disso, a empreender na área contábil. Legal. E aí eu cheguei no escritório que já tinha alguns clientes e a gente conseguiu trazer mais clientes com essa proposta. Perfeito. Né? E aí a gente estava até conversando um pouco que eu demorei até um tanto assim para me identificar em qual tipo de cliente que eu queria atender e qual que tinha muito fit, porque tem muito isso, né? Também. Da gente falar a mesma linguagem que o cliente, de poder se identificar. E aí, quando eu encontrei muito o pessoal do e-commerce, a mesma linguagem, idade, e aí a gente conseguiu desenvolver um trabalho hoje muito grande focado pro e-commerce. Perfeito. Porque a gente entendeu o seguinte, é um comércio eletrônico, onde tem muita dificuldade na parte tributária. E aí a gente conseguiu entender o seguinte, tem uma oportunidade aqui, porque a gente tem um viés tecnológico, tem um viés tributário e sabe de gestão, é tudo que esse ramo hoje precisa. Com certeza. Né? Então, hoje o meu maior foco assim, é trabalhar como contador consultivo, que a gente chama. Sim. Que, na verdade, o que diferencia? Não é só entregar as guias, não é só tó seu DAS, paga aí e tal. Não, é mostrar os impactos disso dentro da sua empresa. Então, eu acho que hoje o retrato da minha história é mais ou menos esse. Quem é o seu cliente hoje, Luiz? É o pequeno, o médio, o grande? É um escritório formal de contabilidade? Quem é o seu cliente e de que forma você trabalha? Legal, vamos lá. O meu principal cliente hoje é o empresário médio, que ele já está começando a ascender para um crescimento interessante e ele está meio perdido. Certo. Então, o que acontece? Se eu faço umas 3 perguntas para o cara e o cara não sabe responder quais são essas perguntas, qual que é a sua margem de lucro? O cara não sabe. Qual que é a sua margem de contribuição? Né? Então, é muito hoje, o pessoal confunde muito essas margens hoje. Verdade. Então, o cara fala assim, pô, eu tenho um lucro de 10%. Aí eu pergunto, tá, mas esse lucro tá onde, esses 10%? É depois você pagou todo mundo e esses 10% sobrou para você. Aí eu falo pro cara, dentro de um comércio, tá até legal. Né? Aí eu pergunto pro cara, você é o quê? Uma prestação de serviço? Então tá ruim. Então depende muito do negócio. E outra coisa que eles confundem muito é pegar esses 10%, só que é a margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É as suas vendas, depois de pagamento de todos os seus custos, impostos, a sua mercadoria, e aí você tem a sua margem de contribuição. Essa margem de contribuição que faz você pagar todas as suas despesas fixas. Perfeito. E aí o cara fala assim, eu tenho 10% de margem de contribuição. Aí às vezes é pouco, entendeu? Sim, sem dúvida. Então aquela coisa, essa parte matemática e essa parte de visão do negócio hoje que é um dos nossos principais clientes. Perfeito. Esse cara que ele quer crescer, só que às vezes já aconteceu o seguinte, o cara acha que é só a venda. Só que se ele está precificado errado, se ele está tributariamente pagando mais imposto, quanto mais ele vende, mais ele perde dinheiro. Enrola, é verdade. Isso é o que acontece muito, né, com a micro e pequena empresa. Exato. Que até a gente conversou lá fora com relação a isso. Eu acho que hoje a micro e a pequena empresa é aquele empresário que ele tem que fazer um pouco de tudo. Então ele tem que ser gestão de pessoas, marketing, operacional, tributário, e ele precisa de uma contabilidade que faça esse trabalho para ele. Correto. Por quê? Porque muitas vezes ele acha que está no caminho certo e não está. Ele está pagando em excesso, ele pode ter ali uma margem de faturamento melhor, mas ele não consegue visualizar isso porque ele tem que fazer tudo e não consegue muitas vezes sair do operacional. Então a ideia, eu acho que é essa, né? Ter uma empresa com esse foco na micro e na pequena empresa para que ele possa realmente hoje deixar a contabilidade dele ou ter uma consultoria tributária, fiscal, que possa dar esse acervo de informações para ele.
Acho muito legal essa proposta da empresa, sim. Sim, e até principalmente, o que a gente hoje acaba se diferenciando um pouco dos outros escritórios, é isso que ela comentou. Eu tenho um grupo que está nos aparando ali de empresas. Então, eu tenho uma empresa que cuida da parte contábil. Beleza. Tem uma empresa que cuida da parte financeira. Então, a gente faz a parte do BPO financeiro para quem está perdido também na parte financeira, não está conseguindo organizar suas contas. E aí, essa empresa é focada só na parte financeira. A gente tem uma outra empresa que é focada nas revisões e na parte tributária estratégica. Regimes tributários, benefícios fiscais. Até porque, se eu hoje, como empresário contábil, e eu já errei muito isso lá no passado, que era tentar fazer tudo, eu não fazia nada muito bem. É verdade. E aí a gente falou assim, cara, a gente tem que ter uma equipe e uma empresa distinta, separada para cada assunto. E aí, desse jeito, a gente consegue entregar para o nosso cliente um ecossistema de soluções. O melhor de cada área integrado nesse ecossistema. Exato, né? porque eu acho que hoje o nosso mundo é isso, é ecossistema. Sim. É você estar integrado e cada um ser, vamos dizer assim, especialista naquilo que se propõe a fazer melhor. Né? Então, e o meu papel aqui como gestor contábil é meio que juntar as informações de todas as áreas e demonstrar aquilo pro cliente e falar assim, cara, a gente precisa, às vezes, diminuir um pouquinho a sua folha, a gente precisa procurar um fornecedor com uma margem melhor. Uma das coisas que a gente fala muito hoje do e-commerce, que é o que diferencia do negócio comum. Para eu vender muito num negócio físico, eu preciso estar na avenida. Exatamente. Eu preciso estar... Às vezes, eu já abri loja física e a gente vai lá, o cara, eu quero 20 mil de luva. Eu quero... Eu nem entendia esse termo. O que é luva? O cara, depois você me devolve esse dinheiro? Como que funciona? O cara, não, esse dinheiro é só porque esse ponto é muito privilegiado. Certo. Então, umas coisas que hoje o e-commerce, você não precisa disso. Você pode estar ali num galpão, num lugar mais tranquilo, pagando um aluguelzinho mais barato. Então, você tem redução de custo fixo. Perfeito. Então, a gente começa a mostrar essas diferenças e o quanto que isso impacta na margem de lucro, né, que tem o negócio. Porque, assim, hoje eu vejo muitas pessoas falando sobre faturamento. Sim. Só que o faturamento é muito ego. Eu vejo muito isso, que minha empresa fatura não sei quantos milhões. Beleza, mas quanto sobra no final, lucro, né? Efetivo. É o que interessa, porque assim, o empresário, na verdade, ele não vive do prolabore, do salário dele. Ele vive do lucro, né? O que traz o dinheiro para ele, pelo risco que ele está tomando de tudo aquilo, é o lucro. Tá. Né? Então, assim, quanto está sobrando de lucro? E essa é uma pergunta que muita gente não sabe responder. E como que vocês acham que está a maturidade do empreendedor em relação a isso, a ponto dele entender que ele precisa de algo mais? Porque eu imagino que no Sebrae vocês pegam muita coisa. Que o empresário tem uma coisa legal, né? O cara é um desbravador, faz tudo, faz acontecer. Mas, por outro lado, muitos dos empresários a gente acha que sabe tudo também. Né? E chega um momento que a gente percebe que não dá para ir. Ele tem dificuldade em procurar ajuda, né? É o que a gente sempre questiona no Sebrae. Por exemplo, ele vai procurar ajuda do Sebrae quando a situação já está muito crítica. Mas por que não veio antes? Realmente é exatamente isso que você está falando. Então, a gente sempre questiona ele disso, né? Por que não veio antes? Por que não procurou ajuda? Mas é por achar que estava tudo bem, que ele conseguiria resolver. E não é assim. Então, como que está essa visão é importante, né? Porque a gente estava conversando também sobre outro ponto. Anteriormente, o empresário ele saía raramente do negócio dele para se capacitar. Ele ficava ali 10, 20, 30 anos e tudo bem. Hoje em dia, com a transformação digital, a questão do acesso à informação, ele não consegue mais. É verdade. E até a concorrência, né? Exatamente. A concorrência. Ele tem que estar em constante evolução. Né? Então, eu acho que você sente isso. Sim. Um dos pontos também que eu vejo é o empresário que ele tem dificuldade de transmitir para a equipe aquilo que ele também está aprendendo. Por quê? Eu vejo muito assim, o empresário vai lá e paga vários cursos e faz vários cursos. Beleza, mas quem vai executar tudo isso que você está aprendendo? Você está disseminando isso para a sua equipe? Sim. Você está desenvolvendo a sua equipe internamente para que aquilo que você está aprendendo seja executado? Porque a gente precisa entender e quebrar aquela coisa que eu preciso ser bom em tudo, que eu preciso saber de tudo, que eu preciso dar conta de tudo. E aí, quando você quebra um pouco disso, você fala assim, cara, eu preciso desenvolver alguém no meu time para trabalhar com pessoas. Eu preciso desenvolver alguém no meu time para trabalhar com processos. E aí você começa a construir uma base. Uma coisa que eu vejo muitos empresários errando é o seguinte. O cara começa o negócio com muita gente de baixo nível técnico.
Né? E aí, depois a empresa vai crescendo e aí ele tem dificuldade para colocar um gestor. Porque ele fala assim, cara, ninguém na minha equipe hoje consegue ser um gestor, eu vou ter que trazer um gestor do mercado. Só que esse cara que vem do mercado, ele não tem fit com a equipe. Sim. E aí, muitas vezes a equipe até, vamos dizer assim, não valoriza aquele cara, acha que ele não tem um conhecimento, né? Acaba boicotando e prejudicando. Exatamente. Então, hoje, o que acontece? É mais fácil você iniciar com uma equipe um pouco mais sênior, por mais que você já vai pagar de cara os salários um pouco mais alto, só que você iniciar com uma equipe um pouco mais sênior e embaixo dessa equipe construir o restante dos funcionários, e essa equipe sênior vai ter mais liberdade para fazer mais coisas e você vai ter mais liberdade para também desenvolver a sua empresa em todos os braços. Sim. Né? É que nem sempre dá também para você começar com uma equipe mais sênior, custa mais caro tudo, né? Isso. Então, até por força da necessidade de você não ter capital suficiente para isso, você acaba começando de um modo mais simples, né? Exato. Mais maneiro. Exatamente. E aí, e talvez seja para quem está começando essas alternativas de BPOs, uma forma de começar certo também? Ou é só quando você atinge um certo volume para poder justificar? Isso é um ponto muito interessante de falar, porque assim, o BPO, na verdade, ele veio para o pequeno. E isso as pessoas não conseguem entender. Porque assim, a empresa muito grande, ela tem um setor financeiro estruturado. E ela precisa ter. Então. Hoje até a gente assim não atende empresas muito grandes, porque você não tem condição. Perfeito. Porque precisa ter uma equipe interna que entende todas as particularidades e minúcias sobre aquela empresa. Agora, quando a gente vê para o pequeno e médio empresário, vale muito a terceirização. Sim. Porque ele não tem cargos trabalhistas, ele tem de cara uma pessoa muito mais especializada, diferente de você contratar uma pessoa e formá-la ou testá-la para ver se ela vai dar certo naquilo ou não. Então, a gente vê que hoje a terceirização ela veio para modificar muito o mercado. Sim. Só que para isso, uma coisa que o brasileiro ele também ainda é muito desconfiado, né? Vocês estão aqui, nossa. Aí o cara, eu tenho conhecimentos assim de alguns empresários que a gente sabe coisa que a mulher do cara não sabe. Sabe? Tipo assim, a gente tem mais informação do que quem dorme na cama com o cara, às vezes, né? Então, tipo assim, a gente vê muito sobre isso. E até nisso a terceirização ajuda. A gente teve um problema recentemente com um empresário que a pessoa do financeiro falou na equipe e internamente quanto que tal pessoa ganhava. Sabe? É uma coisa desagradável, né? Sim. E a terceirização ela vem muito para resolver esses problemas, porque a gente é independente, cara. Sim. Eu vou tratar, eu preciso mandar A embora, eu preciso aumentar o salário de B. Eu sou independente. Eu sou ali para construir padrões e defini-los e fazê-lo. Então, a gente vê que a terceirização do BPO, da parte jurídica, tributária, são o quê? É a forma que você tem hoje para ter profissionais sênior dentro da sua empresa trabalhando para você. Perfeito. Né? Então a gente vê muita gente que trabalhou em grandes empresas, que chegaram no seu limite máximo de trabalho, de cargo, enfim, do que seja, e montaram suas consultorias e hoje conseguem entregar essa estrutura, que é exatamente o que a gente faz, entregar a estrutura de uma grande empresa para um pequeno com preço acessível. Perfeito. Essa é a missão, né? Isso é legal. Eu tô aqui, mas eu confesso que estou meio incomodado, porque são tantos termos técnicos que eu fico pensando, será que o seu Zé lá do botequinho, ou a minha lojinha lá no Mercadão, será que alguém que está entendendo tudo isso? De que forma, Luiz, você consegue chegar no micro e pequeno empresário? Você falou, o BPO é destinado principalmente ao pequeno. Sim. Bacana. Mas como é que a gente chega nesse pequeno? De que forma chegam as propostas nesse... porque tem uma questão de confiança. Exato. É uma questão de... não, eu sei fazer, eu faço tudo, eu faço contas a pagar, receber e tudo mais. Como é que você quebra esse paradigma para pequena empresa, pequena e microempresa? Sim, é legal isso, porque é assim que a gente acaba fazendo, entrando aos poucos. Não dá, eu já tentei fazer isso, não funciona. Igual o senhor falou, tem a parte da confiança, de tudo isso, e então você tem que começar aos poucos. Qual que é esses poucos hoje? O primeiro passo é você fazer um controle do que aconteceu.
Então, o que a gente começa a fazer? Ou uma revisão trimestral, ou eu já começo o primeiro mês deixando você fazer do jeito que você faz. Eu só vou controlar o que você fez. Perfeito. E a primeira coisa que a gente faz, definir um plano de contas. O que é um plano de contas, basicamente? É de onde o meu dinheiro vem. Então, quais são as minhas entradas? Então, por exemplo, a pessoa tem uma loja física e um e-commerce. Então eu estou faturando 50 mil no e-commerce e 40 mil na minha loja física. Então eu já começo a entender de onde está vindo o meu dinheiro. Sim. Então, isso é o primeiro ponto. Depois disso, eu começo a entender onde está a saída do meu dinheiro. Então, eu estou pagando quanto para funcionário, quanto que eu estou gastando com as minhas despesas fixas, quanto que eu estou pagando para fornecedor, como que eu pago esse fornecedor, eu pago a prazo, e aí a gente começa a entender isso. Por exemplo, esses dias a gente fez uma consultoria financeira para um cliente que faturava um valor no semestre, eu acho que foi 7 milhões, mais ou menos, e ele estava sendo descontado do banco, taxa bancária, em torno de R$600. Cara, para quem fatura 7 milhões, R$600 é pouco. Só que R$600 na minha mão vale muito mais a pena do que na do banco. E aquilo vai passando, vai sendo descontado de pouquinho em pouquinho, e a pessoa às vezes não vai pegando e não vai vendo. Exatamente. Então, acho que Verdade. aonde que a gente entra pro pequeno? A gente entra pro pequeno nisso, em começar a mostrar para ele aonde está indo o dinheiro dele. Perfeito. Aí eu começo a falar assim pro cara, vamos começar então agora fazer o pagamento das contas fixas. Né? Eu não posso nunca tirar tudo do cara, porque é muito drástico. Sim, sim. Ele tem dificuldade em dividir. Psicologicamente é terrível. Exato. A gente falou no começo, né? O Exato. pequeno empresário Mas faz olha, tudo. fica uma dica aí. Esses dias eu estava dando uma olhada. Quanto eu pago na cesta do banco lá para manutenção da conta, né? Aí, eu não vou falar o nome do banco, é óbvio, Sim, né? sim. Mas eu tinha lá uma conta Prime e aí eu pagava lá, acho que R$90. Aí era 90 para mim, 90 da esposa. Isso. Cara, numa brincadeira, eu economizei R$500. Exato. R$500. Assim, encerro a conta. Exato. Ou tira as taxas aqui de manutenção. E dá para você fazer isso, Dá, né? Dá para você tranquilo. fazer isso. Olha, dá para pagar... algumas dicas aqui. Dá para apagar aquela luz que fica acesa o dia inteiro, lá não vai ninguém apaga. Exatamente. Você vai economizar mais os R$20, R$30 na conta de luz, fecha a água direitinho. Dá para ir fazendo economias, né, Denis? Em vários pontos, né? Em vários Com certeza, pontos. Quer ver total. uma outra coisa que a gente fala muito sobre quando um empresário tem que prestar atenção? Que é o seguinte, cara, se eu pago o meu fornecedor à vista, eu tenho que ter um desconto. E tem muita gente que não pede desconto, não perde margem. Eu estou pagando à vista. Aí o cara fala assim, não, se você me pagar daqui 30 dias é o mesmo preço. Cara, então pague com 30 dias. Claro. Porque você está girando sua mercadoria com o dinheiro do seu fornecedor. Exatamente. Então são dicas e toques, até, por exemplo, uma questão hoje que a gente vê que é muito comum é a questão de fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? As minhas entradas e as minhas saídas e como que eu estou para pagar os meus compromissos num determinado dia. Perfeito. Exemplo, o cara tem os pagamentos dos salários no dia 5. Então eu tenho 20 mil de folha. Só que eu tenho a maior parte dos meus recebimentos no dia 10. Então o cara ele fica 5 dias no cheque especial. E esses 5 dias no cheque especial custou para ele mais 1.000. Entendeu? É uma grande realidade. Então, assim, cara, se eu recebo, por exemplo, dia 28, dia 30, eu tenho que me planejar financeiramente dentro do meu fluxo de caixa para pagar os salários do dia 5. Perfeito. Ou eu pegar e ligar para os meus clientes e falar assim, cara, você me paga dia 10, será que a gente não consegue renegociar se me pagar dia 2, dia 3? E para muita gente tá Por isso a ok. importância, né, da Exato, consultoria. Ou seja, exatamente. o empresário às vezes não enxerga isso, mas Não aí enxerga. ele tem você para fazer, para dar esse E suporte. o Sebrae também, né? Com Porque o Sebrae acaba certeza. dando esse auxílio Totalmente. mais elementar, né? Sim, Também. Além também. do Sebrae, nós temos a Brima, né? Olha o sobrenome, Zugayat, né? É descendência Sim, árabe, com exato. certeza, né? Dicas aí de como economizar na empresa. Tá com você. Então, nossa, temos muitas, né?
Mas eu acho que hoje é importante essa questão, sim, da micro e a pequena empresa, ela buscar, sim, outras opções, né? Sim. Então, quando a gente vai falar sobre economia, a gente vai falar sobre a tarifa dos bancos, Perfeito. sobre uma isenção de anuidade de cartão de crédito, Boa, que muitas vezes a gente tem pela empresa, né? É. Eu posso juntar milhas para uma viagem, porque não deixa de ser uma possibilidade Claro. de economia. Eu tenho hoje programas, né, de quilometragens para carros, para veículos, abastecimento. Então, eu vou ter várias fontes ali de economia. Eu acho que até olhar bem a questão das compras em mercado, né? Sim. Muitas vezes a gente não observa e vê que coisas passaram que não são nem nossas. Então, eu acho que tem várias formas de se economizar. Agora, muitas vezes o empresário ele economiza no que está errado. Ou seja, ele precisa, às vezes, investir em algo que a curto ou médio prazo o investimento vai ser maior para ele. Como eu vejo a questão da consultoria. No Sebrae, nós damos também as consultorias, mas é importante que ele tenha um suporte a médio e longo prazo, digamos, né? Uma empresa que faça esse acompanhamento, como é o caso do Luiz. Então, é até uma dúvida que eu queria verificar com você. Pós-pandemia, nós tivemos a pandemia que deu um boom na parte de transformação digital. Sim. Como que ficou sua empresa nessa vertente? Então, o antes e o depois, né, da sua empresa. Ou seja, acredito que ela teve uma alavancagem, porque nós vimos isso dentro do Sebrae. Sim, claro. Empresas que tinham uma previsão para, em 5 anos, se transformar num e-commerce, já passaram, na Aceleraram. pandemia, a realizar esse Exatamente. processo. Exato. Então, acredito que também dentro do seu negócio isso cresceu Muito. de forma que acompanhou essa transformação digital. Uma das coisas que eu vejo que democratizou a questão do empresário na visão dele de se acostumar com as coisas online. Então, por exemplo, hoje a gente consegue dar mais consultorias porque eu não tenho o deslocamento. Sim. Isso nos deu muita vantagem Verdade. para poder ajudar e avançar com mais pessoas. Então, isso foi um ponto que a pandemia já trouxe e nos ajudou muito a fomentar muito mais isso. Outro ponto que eu vejo também é a parte que a gente começou da educação. Então, essa parceria com o Sebrae, a gente tem a parceria com 5 Peças. Então, tudo isso, a educação demonstrou que era uma parte muito sensível do empresário e que a gente falou assim, cara, vamos colocar então 100, 200, não importa quantas pessoas numa sala, no Zoom, e só quem está ali é quem está interessado em mudar. Exatamente. Entendeu? Boa. E aí a gente fala assim, cara, vamos trabalhar essa parte educacional, vamos trabalhar essa parte do fomento digital, então vamos utilizar que as pessoas estão começando a entender, aprender e a mexer muito mais com isso para desenvolver o máximo de pessoas que a gente pode. Né? Porque assim, qual que é o intuito? O cara que está no MEI, por exemplo, que está faturando um pouquinho como uma empresa do Simples Nacional, a gente entende que eu pegando na mão desse cara e eu dando ensino, educação e ajudando ele a crescer, lá na frente, ele automaticamente ele vai, se ele não virar um cliente meu, mas ele vai virar um grande empresário. Com certeza. Né? Então, acho que a grande mudança foi a gente poder atender mais gente e conseguir até com mais qualidade. Porque, por exemplo, hoje, eu estou numa consultoria lá, eu consigo compartilhar uma tela, compartilhar um Excel, e aí você mostra o cálculo, e aí você mostra como é feito. Então, tudo isso acaba facilitando muito a nossa consultoria. E o Sebrae entrou muito nessa também, né? Sim, com toda certeza. O Sebrae se transformou, né? A gente tinha, na época, só palestras presenciais, oficinas, cursos. E aí a gente passou a praticar isso através da forma online. Sim. Agora, como que a gente faz? Com a retomada, né, a gente acaba fazendo na forma híbrida. Então, em alguns casos, eu vou ter os dois, em outros, eu vou ter o presencial, mas, por incrível que pareça, ainda o empresário prefere, muitas vezes, o digital, a distância. Por quê? Porque otimiza o tempo de deslocamento, que até então Exato. ele não precisa mais ter. O que acontece? O empresário ele está lá, trabalhando. Aí ele fala, cara, eu tenho um curso 6h30. O cara vai trabalhar até 6h30. Sim, É. é isso mesmo. Não é? E aí ele vai entrar ali, ele otimiza o tempo dele ao máximo. Exato. Ele fala assim, ó, por exemplo, vamos supor que ele vem aqui para Osasco e ele tá lá na Zona Sul. O cara fala, cara, eu vou ter que atravessar a marginal inteira, eu vou gastar 1h30 para chegar. Porque aqui em São Paulo é assim, tudo é 1h30, né? Muito é longo. Aí o cara fala assim, pô, aí o cara até procrastina. Ele fala, nossa, será que eu vou mesmo? Aí acontece uma chuva, por exemplo, o cara fala, Aí não vai. putz, aí eu não Já vou. era, exatamente. Então, você vê que a gente quebrou essa barreira, né? Sim, A com gente toda quebrou certeza. essa barreira de uma forma inteligente e aproveitando
os benefícios da digitalização, né? Legal. Sim, é verdade. Tem uns projetos bem legais para que vocês estão desenvolvendo aí. Né? Tenho 3 deles aqui, o Hive GE, Imersão E-Commerce Foguete. Isso. O que você tem para falar dos projetos aí que estão em desenvolvimento? Legal, vamos lá. Um dos principais pontos que veio dessa questão da digitalização e o pós-pandemia foi o quê? O mercado digital online. Sim. Então, deu um boom incrível, todo mundo bombou comprando demais, online, aquela Exatamente. coisa. E a gente viu a necessidade desse mercado na parte contábil. Tá. Porque, como eu falei um pouquinho antes, quem estava preparado para vender para o país inteiro? As indústrias. Sim. Grandes indústrias, commodities, enfim, estavam preparados para vender para o país inteiro. Aí agora o Zé da Esquina consegue vender para o país inteiro. Sim. E aí houve uma necessidade do mercado de tributaristas e de entender tudo isso. Então a gente começou a desenvolver um trabalho muito interessante na parte tributária. Um dos principais projetos que a gente faz é a parte de revisão cadastral. O que é isso? O cara tem ali um cadastro, ele começa a testar produtos. Eu vou vender caneca, eu vou vender microfone, eu vou vender vários produtos ali. E o que ele faz? Ele entra no Google e fala assim, qual que é NCM? O que é NCM? Sim. É o código tributário daquele item. Perfeito. Ele coloca no Google lá. O primeiro que aparece assim, ele copia e cola e taca o pau. Vambora. Porque o cara não está se importando com isso e ele não deve se importar com isso no começo. No começo ele tem testar os produtos e começar a vender. Sim. Depois que ele testou, começou a vender, está escalando, está evoluindo, que aí ele começa a se preocupar com a parte tributária. E aí é onde que a gente entra, para poder desmistificar muita coisa e simplificar muita coisa referente a essa parte tributária. Porque a gente estava falando aqui antes sobre as possíveis economias que a gente tem com banco, com coisas que a gente não vê. Sim. E hoje, mais de 90% das empresas pagam mais impostos que deveriam. Isso muito voltado ao comércio. 90% das 90% cara das empresas. Falta de planejamento tributário. Falta de planejamento tributário. Isso mais focado, obviamente, no comércio e na parte industrial. Hoje, a parte tributária mais simples que a gente tem é a parte de serviço. Sim. Né? Então, a legislação da parte de serviço ela é muito mais simplificada. Agora, a parte já de comércio e de indústria já é muito... Até porque é muita legislação, muita informação. Não mas tem já acontece assim para nos prejudicar mesmo. Sim, impressionante. O que vem do governo... Não, porque eu vou dar um dado aqui para vocês. O seguinte... seguinte já é proposital. Olha, o MEI paga 60 reais, 70 reais lá por mês. Né? Isso. Se passou, se você for... ME ou EPP. ME... vamos falar do ME, vai. Você já paga um pouquinho mais. Se você cair na besteira de crescer um pouco mais, vai aumentando a cascata. Você é penalizado por crescer nesse nosso Brasil, infelizmente. É loucura isso. Até torço um termo... Por isso que é importante a consultoria, né? Para a gente identificar se realmente o que eu estou pagando é o devido, porque muitas vezes não é. Sim. E a empresa acredita que é. E dali a gente acaba verificando depois o que entrou para os cofres do governo e que a gente depois vai ter que entrar com uma restituição, com uma compensação, repetição de indébito, mas na verdade nem era para ser pago. Por isso que eu acho que sempre é válido, sim, essa questão do planejamento tributário, coisa que a gente não tem como premissa no ato da abertura da empresa. Na verdade, não tem como premissa o planejamento. Não. Quem dirá o planejamento tributário? Exatamente. Até porque a gente olha o seguinte, como você falou, o cara ele começa no meio pagando 50, 60 reais. Né? Quando você vai para o Simples, além de você ter que pagar mais imposto, você ainda tem que ter uma assessoria contábil, que no meio você não precisa. Então você já começa a escalar nisso. E aí, o que acontece? Você começa a realmente ter que se estruturar muito mais, tributariamente falando. E aí, eu vou dar um dado aqui, por exemplo, você está lá numa autopeça da vida. O cara tem 5.000 produtos. Ele não entende nada tributário. Não tem como ele classificar aquilo tudo certo. É impossível. Até nós aqui, como especialistas, a gente precisa do auxílio de ferramentas que nos ajude e nos apoie a fazer essa análise de uma forma geral, né? Eu tenho os números talvez desatualizados, mas eram números do Sebrae, que nós pagamos, nós temos 109 impostos e gravames
que a gente tem que ter na ponta da língua para poder operar. Não sei se esse número está correto sim, ainda, sim, ou se já é está isso mesmo. atualizado, mas é um grande absurdo, gente. Que contabilista, que contador que tem isso aí? Não dá. Não tem, é impossível. Já Exato. é feito Se mesmo torna inviável. para ser só, como diz aquele outro apresentador, ser só no nosso, né? Duas que eu tava até falando. Sócio para É, tudo. só Pra né? tudo. A gente tava falando que eu chamo isso de manicômio tributário, né? Porque não dá para você entender essa questão. E outra coisa que, assim, o empresário, ele não olha para aquilo porque ele fala assim, não, principalmente o simples. O simples hoje, ele se tornou a maior armadilha do pequeno empresário. É loucura isso, porque o governo trouxe aquilo como uma simplificação de você pagar impostos, só que quando você paga a mais, ele nunca te fala que você pagou a mais. Quando você paga menos, ele vai lá e te taca multa, juros, um monte de coisa. Já manda o boleto. Já pra manda o você boleto pagar. para você pagar. Beleza. é Você isso cai na mesmo. malha, enfim. Aí, o que acontece? O simples, ele se tornou muito complexo, o cálculo, e o entendimento também. Porque que acontece? O cara, hoje, eu vou dar um exemplo aqui de um dos impostos que ele é muito maltratado hoje pelos empresários, que é o ICMS. Então, a gente tem o ICMS-ST. O que é o ICMS-ST? É a antecipação, né, do ICMS por toda a cadeia. Então, eu vou dar um exemplo simples, a água. A água é um produto de difícil controle para um Estado. Sim. Ela não consegue garantir que todo mundo que vai vender água vai pagar imposto. Então, o que ela faz? Ela pega a indústria e fala, indústria, você tem que pagar imposto por toda a cadeia. É substituição tributária. Exatamente. Então, a gente tem a substituição tributária, que hoje ela está em vários produtos. E aí, o que o empresário do Simples faz? Na hora que ele vende o produto dele, que tem substituição tributária, ele paga o ICMS de novo. Por isso que ele é bitributado. Sim. Por isso que ele paga mais imposto que deveria. Então, aonde está? Numa falta de um acompanhamento que entenda disso. E fala para ele assim, cara, me dá aqui suas compras. Vamos ver os produtos que você está comprando. Eu estou comprando água, estou comprando refrigerante, estou comprando esses itens, por exemplo. Ou estou comprando itens de autopeça, farmácia. São esses itens que, né, tem essa parte do ICMS-ST. Fala para ele, cara, vamos segregar. O que é segregar? Separar esses itens que já foram pagos os impostos. Então, vamos supor, eu vendi ali 10 produtos. 5 desses produtos eu já paguei imposto. Então, você não vai pagar mais aquele imposto sobre o total, sobre uma parte daqueles produtos. E aí você começa a ter uma redução no imposto. Mas você consegue fazer isso mesmo no Simples? Sim, pode fazer isso no Simples. Eu tenho algum produto que tenha substituição tributária. Eu já paguei a substituição, quer dizer, a empresa já pagou. Pagou e você pagou no custo, né? Eu não vou mandar nota disso? Como é que é? Você vai mandar nota, mas só que o que acontece? A própria legislação tem um código específico, que é esse item foi tributado anteriormente por substituição tributária. Perfeito. Então eu emito uma nota que ela sai sem imposto. Por quê? Esse imposto eu já paguei, só que eu paguei no meu custo. Sim. Então, por exemplo, na hora que a empresa formatou aquele preço, ela já colocou aquele imposto pela cadeia. Gente, ó, é dica de ouro aqui, ó. Nós vamos dica de ouro, muitos de nós, e eu inclusive já vou rever um produto que eu vendo aí. Sim. Verdade que a maior parte, vamos dizer, dos meus produtos, 70% é esse produto que tem substituição tributária. E eu vou rever hoje com o meu contador, ver se eu não estou pagando duas vezes. Tem um cálculo simples. Posso te passar um cálculo simples para fazer? Por favor. É o seguinte, quando você pega seu DAS lá, então você pegou o DAS, você tem o valor a pagar, certo? E aí você tem a discriminação dos impostos que você paga, que é IR, CSLL, PIS, COFINS e ICMS. Então, se você... A divisão hoje da separação desses impostos é o seguinte... 33% do valor que você pagou daquele imposto é referente ao ICMS. Então, você faz o seguinte, vamos supor que eu tive um imposto a pagar de 10 mil e um ICMS de 2 mil reais, que está lá destacado. Então, você pega esses 2 mil reais do ICMS, divide pelo valor total do imposto. Se der 33%, quer dizer que você está pagando ICMS cheio, você não está fazendo segregação dos seus produtos. Pronto. Entendeu? Entendi. Então, só por isso a gente já consegue fazer uma análise.
Né? Entender se eu estou segregando ou não. Igual você falou, você tem 50% dos meus produtos são ST. Pô, você está pagando cheio esse ICMS. Então está faltando segregação. E da mesma forma acontece com PIS e com COFINS. Tá, eu pego o valor do imposto, vamos de novo. Isso. Vamos de novo. Você tem o valor cheio do Vamos por imposto. 9 mil para facilitar. Eu pego o valor do imposto, divido pelo quê? Não, você tem o valor do ICMS lá que está destacado no seu DAS, que é né? 33%. Não, lá vai estar um valor em reais, né? Tá. Você divide esse valor que está lá do ICMS pelo valor total dos seus impostos. Sim. E aí isso vai dar um percentual. Né, vai dar 0,33, né? E aí se der esse número, esse resultado... Eu falei 9 mil, porque daí um terço seria exatamente os 3 mil reais. Se tiver 3 mil reais de ICMS, você está pagando cheio. Exatamente. Bacana. Olha, você pode assistir. Inclusive, eu quero convidar você para assistir novamente esse programa. Tenho certeza que você vai assistir novamente, se você tem tanto interesse quanto eu. Mas olha, se inscreva antes no canal, aproveita esse instante. Se inscreva no canal o Empreende Show aí no YouTube. Curta, compartilhe, né? Manda para os amigos, para os inimigos. Aquele cara que você sabe que está pagando mais imposto, manda para ele, para ele entender. Ajuda o governo, né, primo? Mas muito, muito legal. Aprendi muito, Denis, e eu estou muito satisfeito de estar aqui com esses professores tão jovens, né? Pois é, então, com certeza. Mas só para antes de fechar, tem projetos que foram mencionados aqui que a gente poderia comentar sobre imersão, e-commerce foguete, né? Isso. Só poder dar um passando rapidinho, porque nós estamos no prazo para encerrar. Legal, vamos lá. Como a gente falou, a gente veio buscando fomentar muita parte educacional. Sim. E aí, um dos principais projetos é a nossa imersão foguete e-commerce. E o intuito dessa imersão é mostrar a possibilidade para quem está no comércio físico e transformar a sua loja no digital. Perfeito. Porque a gente tem muitos produtos ali que estão encalhados e eles podem estar sendo muito solicitados dentro do digital e a pessoa não tem essa visão. Sim. Então, o meu papel aqui como contabilista é explicar a principal diferença da tributação do negócio físico para o negócio digital. Legal. Explicar sobre essa questão da diferença de você vender para o país inteiro, de você vender só assim, na sua rua, no seu bairro. Então, a gente desmistificar muito essa parte tributária. Perfeito. E dentro disso, até um ponto que a gente queria deixar aqui já para todo mundo que está assistindo o Empreende Show, é que quem nos marcar, tira foto lá no Instagram, Opa. marca a Hive, marca eu, Luiz Jarsen, que a gente vai deixar lá para vocês uma calculadora que é um simulador financeiro de legal. Precificação. Show. Porque a gente viu que nesses cursos a gente entendeu que o pessoal tem muito problema com precificar Sim, e tudo sim. mais. É uma arte isso, né? É uma coisa difícil. Porque hoje a gente não manda no preço, o preço está no mercado. Exato. E aí eu tenho que chegar na melhor margem onde que eu consigo tirar um dinheiro. Então a gente desenvolveu essa plataforma que ela tem um cálculo de preço e entrega depois um Power BI para você, Legal. visual, para você entender se eu estou no meu Pô, que ponto de bacana, cara. equilíbrio, Legal. se eu consigo pagar todas as minhas contas com aquelas vendas que eu estou projetando ou não. Perfeito. Então todo mundo que está assistindo aqui o Empreende Show vai ter acesso a isso de forma gratuita. Legal. É muito simples de preencher, a gente vai deixar lá para vocês e depois eu mando o link para colocar também aqui Fechou. no vídeo. Fora isso, a gente tem a parte dos projetos, tanto da Hive, que é para desenvolver os clientes que estão dentro do comércio eletrônico, quem já tem também um comércio físico que está pensando em ir para o digital. Tá. Então a gente tem essa contabilidade hoje voltada, que é uma contabilidade consultiva, né, que a gente chama. Temos também a parte de BPO financeiro, que é o nosso lado do braço de finanças. Só interromper. Essa contabilidade consultiva, ela tanto pode rodar totalmente com você, a contabilidade geral da empresa, quanto eventualmente eu tenho meu contador e tenho uma consultoria. Isso. Hoje Ou eu não. trabalho dos dois formatos. Tá. Assim. Tem empresas que têm já um contador há muitos anos lá. Sim. E a gente trabalha na parte de consultoria. Só que hoje eu atendo a empresa como um todo. Então Tá. eu faço a parte de folha de pagamento, Legal. faço a parte de férias dos funcionários, toda a parte de funcionários, a parte de contábil também de entrega de balanço, balancete, DRE, Perfeito. tudo isso. E também a parte tributária que a gente integra como um diferencial e a parte consultiva que é mostrar, né,
eu olho muito daqui, como se fosse isso aqui. Uma mesa, eu olho por cima. O empresário está lá no chão, trabalhando, e a gente vem com essa visão holística e entrega esse diferencial. E aí a gente agrega esses braços, que é o financeiro e o braço tributário, que hoje tem a empresa chamada CFO, que ela nos ajuda nessa ajuste tributário. Por exemplo, eu tenho um produto que tem um benefício tributário no Espírito Santo, tem um benefício tributário em Minas Gerais. Então a gente estuda, viabiliza para que a sua empresa tenha uma unidade lá, uma filial, para que você possa ter uma redução de impostos. Então o foco é o seguinte: pagar menos impostos possível. Dentro da lei. Dentro da lei. Dentro da lei. Mas né? Porque isso é o planejamento tributário. Exatamente. Dentro da lei Dentro e da lei. pagar menos, que é a economia que a gente falou. E aí, dentro disso, também tem gratuito um diagnóstico tributário que a gente faz, legal, hein? que é exatamente isso: analisar o seu imposto do DAS, ver se você está pagando mais ou não. A gente deixa também o link para vocês pedirem lá para a gente fazer isso daí, porque eu acho que é a forma que hoje que a gente encontrou, porque assim, a contabilidade é algo muito delicado, que envolve muitas informações pessoais. É uma coisa muito complexa, assim, igual você trouxe lá no começo, a questão da confiança. Então, o que a gente busca? É entrar o mínimo possível no início, entender da forma geral que você está fazendo o negócio, para depois ir conquistando a confiança do empresário aos poucos. Perfeito. Né? Pô, legal, bacana. Um mundo à disposição aqui, né? E vai ficar rico o nosso descritivo do vídeo com todos esses links que você vai disponibilizar para nós. Sim, né? sim, com certeza. Bacana, legal. E você, Vivi? Qual a mensagem para os cuidados com a questão tributária que você deixa para os nossos empresários aqui? Então, eu acredito sempre na questão do planejamento, né? O que a gente fala constantemente no Sebrae para os empresários. Então, a gente tem hoje já um número consagrado de empresários que abrem os seus negócios por necessidade e muitas vezes sem o devido planejamento. Perfeito. Então, o principal, planeje dentro das suas possibilidades, das dificuldades existentes, mas planeje a abertura do seu negócio. Perfeito. Não esqueça do plano de negócios ou do modelo de negócios, mas é importante, porque ali eu vou verificar todos os pontos relevantes para a abertura desse meu negócio. E, principalmente, evitar que ao longo de 2, 3, 4, 5 anos eu tenha a concretização de um fechamento desse negócio. Sim, então, eu acho que a palavra-chave aqui para todo mundo que empreende ou deseja empreender é o planejamento. Perfeito. O planejamento inicial da sua empresa e depois, com certeza, aí a gente vai deixando ele mais robusto, seja com planejamento tributário, financeiro, mas principalmente planejar a abertura da sua empresa, que a gente muitas vezes não tem isso. Então, eu vou abrir uma sorveteria, eu não verifico se naquele local realmente eu tenho a necessidade de uma sorveteria, ou se eu já tenho sorveterias suficientes para aquele público. Ou uma sorveteria de alto custo. Qual é o público que eu vou atender? Perfeito. É um público que não vai gastar R$12 num sorvete ou 16. Então, tudo isso tem que ser analisado para que eu não tenha depois o problema do fechamento. Então, eu acho que a palavra-chave que a gente sempre diz no Sebrae é planejar a abertura do seu negócio. Excelente, muito bom. Eu já aproveito que a palavra está com você, já dá o seu tchauzão para a turma que está nos acompanhando. Então, tá ótimo. Agradeço, Denis, Paulo, Luiz, pela participação, pela oportunidade. Um prazer estar aqui com vocês. Primeira vez, né? E foi muito bom. Agradeço aí a oportunidade e espero que tenham outras possibilidades daqui a gente trazer aí os produtos, serviços do Sebrae e o nosso conhecimento. Mas com certeza. Muito obrigada. Informação de alto nível, com aplicabilidade imediata, como você trouxe o Luiz aqui. Exato. Obrigado por ter trazido um convidado tão especial. Imagina, eu que agradeço. E Luiz, agora é com você, seu tchauzão para a turma aí. E como que a gente te encontra, principalmente, além dos links que vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Sim, hoje a gente está fazendo um trabalho, buscando estar aí nas redes sociais, no Instagram principalmente, @LuizJarsen, com N no final. E estamos aí desenvolvendo um trabalho, principalmente da parte educacional, junto com o Sebrae. Fiquem atentos, a gente está abrindo várias e várias imersões totalmente gratuitas, onde eu mostro isso que aqui a gente falou na prática, com exemplos claros e fáceis para você colocar no seu negócio. Então, eu acho que é um modo de educação muito prático e simplificado para o dia a dia. Que eu acho que é isso que a gente acaba trazendo e simplificando. E eu queria muito poder agradecer vocês aqui por esse espaço. Eu acho que todo e qualquer momento que a gente tem para poder fomentar o que a gente acredita, eu acho que é importante, né? Porque eu acredito muito no empreendedorismo. Eu acredito que o empreendedorismo
modifica muito a nossa vida, que ela é muito necessária, e a gente poder fazer parte disso e ajudar é muito importante. Então, queria agradecer o espaço que vocês nos proporcionaram aqui. Foi um grande prazer, e se precisar de uma volta para explicar sobre algo mais detalhado, estamos aí. Com certeza. Pode deixar que se tiver muita dúvida, a gente volta. Com certeza. Legal. Paulo, eu estou vendo DAS saindo da sua cabeça, estou vendo cálculo de Não, eu não quanto vejo vai a hora de crescimento sair do daqui DAS. para ir na minha empresa. Já tá pensando aqui. Pegar a notinha. Olha, quanto é que eu pago nisso, né? E, bom, eu tô feliz. E dá para recuperar isso daí, viu? Isso que eu ia Dá falar. para recuperar. Esquece da recuperação, que você consegue Boa. através da repetição recuperar. em débito. Vocês estão enchendo minha cabeça de coisas. Nosso Mas, papel. gente, muito obrigado. Uma oportunidade bacana estar aqui com vocês. Legal, Não se esquece de inscrever lá no Com canal certeza. Empreende Show. E, enfim, muito feliz, agradecido de estar aqui. Paulo Continho Oficial lá no meu @ No seu Instagram. Instagram. No meu Instagram. Legal. Valeu, Paulo, Luiz, Vivi. Especialmente muito obrigado a você que nos acompanha aqui no Empreende Show. A semana que vem tem mais. Fica É isso ligado aí. com a gente. Vamos empreender. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.